Ah, já tá indo? Não? Alô? 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 Olá, cuidadores! Tudo bem? Eu sou a Gisele Smith, do grupo Vida, Amor e Riso, e hoje eu recebo a Juliana Marques, da Onyx Cuidados, que vai cuidar, vai falar um pouquinho dos cuidadores, dessa gestão e dessa mudança da rotina dos cuidadores. Bem-vinda, Juliana, tudo bem? Tudo bom, Gisele? Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Queria começar agradecendo. É muito uma honra, né, estar aqui discutindo isso com você, batendo esse papo. Um assunto tão interessante, você é tão importante aí nessa área dos cuidados. Então, obrigada pela oportunidade. Eu é que agradeço, é tão importante a gente ter pessoas para falar cada vez mais para você, cuidador, que está aqui com a gente toda semana nessa live tão importante. Então aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e traz as perguntas, vai falando, vai conversando junto com a gente vai podendo responder para você. E se a gente não conseguir responder aqui na hora, a gente responde depois a Juliane também. Ju, vamos falar um pouquinho sobre como é que está essa rotina do cuidador. Tudo mudou com o Covid, com a mudança, né, com essa Tudo pandemia. mudou. Na realidade, não foi nem só a rotina do cuidador, né, Gisele? Foi a rotina de todos os brasileiros, na verdade, das rotinas de todos os trabalhadores do mundo, que hoje a gente tem que se adaptar aí ao home office, né? Então, acho que muita gente está passando por mudanças no ambiente de trabalho. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quais foram as mudanças que os cuidadores, né, passaram aí durante agora nesse momento de pandemia, principalmente os cuidadores formais, que é o nosso foco de atuação, né? Então a gente vai focar um pouquinho mais nos cuidadores formais e entender um pouco como foi esse impacto da pandemia no seu ambiente de trabalho. O que mais mudou foram os horários de trabalho, né? Antigamente a gente tinha horários entre 8, 10, 12 horas e hoje não existe mais isso, né? Como é que tá funcionando aí na Onyx, Ju? Isso, uma das mudanças realmente foi a questão do horário, né? Principalmente o horário de entrada, horário de troca de plantão, né, Gisele? Geralmente eles trocavam plantão 7 horas, 8 horas da manhã, eram os horários mais comuns para eles trocarem o plantão. E é um horário que é horário de pico. Então, o cuidador, apesar da gente estar numa redução, muita gente trabalhando em casa, a gente ainda tem esse horário como horário de pico e esse horário um transporte lotado. Então, nesse sentido, a gente vem pedindo para os cuidadores trocarem de plantão em horários alternativos. 11 horas, às 14 horas, às 15 horas. Então, em horários que eles consigam circular dentro da cidade com o transporte não tão lotado, né? Então, foi realmente uma das... Isso, com mais segurança, né? E assim, o que a gente pede para eles? Às vezes, mesmo nestes horários, tem cuidadores que já relataram que o ônibus passou e estava lotado. Então, a gente fala, não suba no ônibus lotado. Espere o próximo, não tem problema. A gente está todo mundo entendendo essa situação, compreendendo que, de repente, você pode chegar um pouco mais tarde no seu horário do seu plantão, porque é melhor, né? Você não entrar nesse ônibus lotado, se prevenir, chegar na casa do idoso com segurança, meia hora mais tarde não tem problema, mas com mais segurança, né? Sem dúvida alguma. E como que tem sido essa rotina para chegar? Eu acho que uma das coisas que mais me perguntam, as famílias têm me perguntado, e é uma grande preocupação das famílias, é esse protocolo para chegar em casa e para voltar para casa também. O cuidador também me fala, qual é a segurança que eu tenho que ter para voltar para minha casa também, né? Isso. É muito importante o que você falou, Gisele, que não é só o chegar, é o voltar. Né? Não adianta o cuidador ter todos os cuidados quando ele está chegando na casa do paciente, quando ele está chegando para o plantão, e ele esquecer disso quando ele sair, quando ele chegar na sua casa. Não é. Se o cuidador está na ativa, está atuando, né, diretamente com o grupo de risco, ele tem que tomar todos os cuidados que ele toma ao chegar na casa do paciente, ele tem também que tomar quando chega na sua casa. E isso é uma grande dificuldade para eles, porque eu imagino que há 2 meses, 3 meses atrás, eles chegavam em casa, era um momento de descanso, né? Ninguém se preocupava. Jogava, né? Vou me jogar aqui no sofá, vou ver um filme.
Então, acho que assim, ninguém se preocupava com essas questões de higiene e saúde. E hoje é uma coisa que ela dura 24 horas no nosso dia, não só dos cuidadores, de todo mundo, mas dos cuidadores principalmente. Então, fica na nossa cabeça martelando o tempo todo. Então, assim, o protocolo de higiene que eles estão seguindo, claro que foi mais aprimorado, a gente está com muita mais atenção, mas não é algo que eles não faziam antes, né? Eu acho que assim, eu acho que isso é importante dizer. Esse protocolo de saúde de entrada na casa da família é algo que sempre aconteceu com os cuidadores. Sempre aconteceu. E no começo a gente começou a pegar muito pesado com eles, assim, mandando orientação, mandando vídeo, mandando manual, perguntando, vocês estão fazendo... E assim, alguns se irritaram, falaram, Juliane, mas a gente sempre fez. Eu sempre tomei esse cuidado. Gente, olha, me desculpa, mas aqui a gente precisa ficar em cima realmente. Esse é o papel da gestão, inclusive, né, Gisele? Você certificar se as coisas estão acontecendo conforme tem que acontecer, conforme manda o protocolo. E muitos falaram para mim, Juliane, eu já fazia. E agora, o que acontece? Eu acho que isso que era muito natural, que eles já chegavam, já higienizavam as mãos. Hoje a gente está pedindo para que eles tomem banho, conversamos com todas as famílias. Então, o cuidador, quando ele chega na casa, antes de qualquer contato com o paciente, antes de entrar no ambiente que o paciente fica, que o idoso fica, ele toma um banho, troca de roupa, troca de sapato, e aí sim ele vai para o plantão. Os cuidadores estão ficando de máscara, porque a grande maioria fica com o paciente idoso o tempo todo, né? E assim, próximo. E então a gente pede para que eles fiquem com a máscara. Então, acho que assim, essas normas de higiene, elas estão sendo cumpridas com mais tensão, eu acredito. Isso é o ruim, né? O que era muito natural deles, de chegar, de higienizar as mãos, de estar sempre atento a essas questões, hoje eles estão mais tensos, porque parece que se houver qualquer erro, é um crime. Exato. Então eles ficam... É um medo, né? Oi? É um medo, né? E se trabalhar no medo. Isso é muito ruim. Eu vejo isso como um fator negativo, inclusive, né, para essa rotina de trabalho, porque imagina você ficar na casa do seu paciente, eles estão com, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas muitos estão com jornada de trabalho estendida, né, o maior tempo de trabalho na casa do paciente. Imagina você ficar aí 2, 3 dias na casa do idoso pensando nisso o tempo todo e com medo de errar o tempo todo, que era algo que até então era natural. Então, eu acho que isso prejudica um pouco o desempenho do cuidador e até aumenta a sobrecarga, o estresse dele no ambiente de trabalho, né? Mas, respondendo a sua pergunta, é exatamente isso. Para chegar na casa do paciente, a gente tem pedido para que eles tomem banho antes de iniciar o plantão, troquem o sapato, também principalmente o sapato, a roupa. Essa roupa que eles guardaram, eles vão isolar, não vai para perto do paciente, não vai para nenhum ambiente próximo do paciente. Então, a gente fala, isola numa sacola, não deixa essa roupa nem entrar próximo do ambiente do paciente ou circular ali próximo. Quando ele for embora, ele vai colocar a roupa de rua e aí na casa dele ele vai tomar os mesmos cuidados. Maravilhoso isso, né? E isso é importante para que a gente possa cada vez mais poder orientar não só o cuidador formal, mas aquele que está cuidando também, né? Aquele que está indo cuidar da mãe, que sai para o supermercado e que entrava naturalmente dentro de casa e que agora a gente esquece que não dá mais para entrar desse jeito, né? Então, a gente tem que tirar sapato, tem que higienizar, tem que ter o pano na porta, tem que trocar roupa antes de se jogar no sofá. Então, isso eram coisas que a gente fazia sem tanta atenção, mas que agora essa atenção é essencial e hoje diria que é vital, né? É assim que a gente vai poder ter uma saúde e a nossa vida, né? Com certeza. E já que você falou dos horários, e eu acho que está cheio, vocês estão aqui cheio de gente vendo como é que tá, então deve estar se identificando. Coloca pra gente como é que você está fazendo sua rotina, se você está fazendo isso, onde você está fazendo, se você está trocando de roupa, se na casa tem lugar para você tomar banho, se não tem, qual a sua dificuldade nesses protocolos. Comenta com a gente para a gente poder saber também como é que você está fazendo isso. E aí a Ju comentou sobre horários.
A gente sabe que tem todo tipo de horário hoje, né? Tem gente, nós temos cuidadoras que acompanham a nossa live que estão há mais de 30 dias sem ter saído da casa do idoso. A gente também tem, Gisele. Então, tá vendo, meninas? Vocês não são as únicas. Olha aí, o mundo tá todo pirado, né? Conta pra gente como é que estão esses horários e como é que tá sendo pra gente entrar num equilíbrio com esses horários malucos. Logo que foi estipulado, né, a quarentena, algumas famílias entraram em contato com a gente e elas já de imediato solicitaram: eu quero que o cuidador fique aqui, já escolheram o cuidador, eu quero que ele fique aqui até a pandemia acabar, né? E assim, claro que a gente avaliou toda essa situação, quais casas eram permitidos que o cuidador ficasse um tempo maior de trabalho, quais casas isso não poderia acontecer. Hoje, todos os nossos cuidadores estão, sim, com uma jornada maior de trabalho. Eles, na verdade, antes a gente trabalhava muito com a escala 12/36. Essa escala a gente simplesmente não trabalha mais por hora. Não tem como a gente entender que um cuidador vai trabalhar 12 horas, depois ele volta para sua casa, depois de 36 ele volta. Isso significa que ele vai trabalhar dia sim, dia não, e dia sim, dia não ele vai estar circulando na rua. É um risco para ele e é um risco para o idoso, né? E isso a gente deixou muito claro para os cuidadores, né? Que essas mudanças que ocorreriam em relação à jornada de trabalho não era para benefício somente do paciente, da família, do idoso, mas também para o benefício, para a prevenção deles, né? Para a segurança deles. Então, isso a gente conversou muito com os nossos cuidadores, porque a gente entende que uma jornada maior de trabalho aumenta o risco de estresse desse cuidador, de sobrecarga desse cuidador. Às vezes ele pode ter noite sem dormir. Então, tudo isso a gente avaliou quando a gente estipulou para a família o que seria permitido. Então, hoje a gente tem casas em que o cuidador fica 5 dias, depois o outro vai e fica 5 dias, depois o outro vai e fica mais 5 dias. Então, numa escala 12/36 de 24 horas, nós tínhamos 4 cuidadores. A gente prezou muito para que esses cuidadores, nenhum deles perdessem o emprego, a não ser que eles mesmos falassem: olha, Juliane, eu não quero trabalhar neste momento. Tivemos profissionais que falaram: olha, eu tenho problema cardíaco, eu tenho diabetes, eu tenho uma mãe idosa em casa, então neste momento eu vou ficar em casa. Tudo bem, a gente deu essa liberdade. É muito importante que os cuidadores entendam que é um acordo que o contratante tem que fazer com eles, né? Então, assim, ninguém tem que obrigar o cuidador a ficar na casa do paciente, a ficar na casa do idoso mais dias e tempo indeterminado. Não, o cuidador tem que importante. O cuidador tem que consentir. Isso. O cuidador tem que consentir, né? E no momento que esse acordo for realizado, o cuidador ele precisa perguntar o que de atividades a mais eu vou ter que fazer. Porque a grande mudança também de rotina que aconteceu no ambiente de trabalho do cuidador foi a rotina do próprio idoso, né? Então, era um idoso que às vezes o cuidador acompanhava em passeios, acompanhava na casa de familiares, acompanhava para um banho de sol, e tudo isso acabou. Então, o cuidador ele tem que ficar mais tempo na casa do idoso, 100%, né, em tempo integral, e tem que ser um cuidador que é criativo, né? Ele não pode fazer esse ambiente entediante, ele não pode causar ansiedade para o idoso, nem para ele mesmo. Então, é importante que ele entenda, às vezes, a família tinha uma faxineira, tinha uma empregada doméstica, tinha uma cozinheira. Vou deixar só o cuidador. Então, o que significa? Que o cuidador vai assumir a faxina da casa, vai assumir a alimentação do idoso e os cuidados com o idoso. Tudo bem? Se para ele tudo bem, então tudo bem. Se para ele não, então não. Né? Como você mesmo disse, né, Gisele, um dia que a gente conversou. É importante que os cuidadores saibam dizer não. Isso é uma das coisas que nossos alunos que estão aqui sabem que a primeira coisa que a gente aprende no nosso curso é a dizer não. Porque às vezes eu preciso dizer não, não vale, aquela opção não está valendo a pena para mim, ela vai me agredir de alguma forma. Então, às vezes, dizer sim para tudo não vai valer a pena para ele. E não vai valer nem remuneração, porque às vezes a pessoa diz assim: agora eu vou ser faxineira, cuidadora e cozinheira e vou ganhar o salário das 3. Isso é uma ilusão. Não vai ganhar o salário das 3, vai ganhar o salário de uma, trabalhando por 3.
né? Trabalhando por 3. Às vezes isso não é bom. Então, tudo isso eu falo que o que é combinado não sai caro, Não sai né? caro. Então, tudo Exatamente. que for combinado, principalmente nesse momento onde as atribuições estão mudando, a gente vai ter que ter combinado e esclarecido como é que vai ser feito. Não é só dinheiro e não é só atribuição. Tudo é bom senso, mas tem que ser bom para os dois, tanto para a família quanto para o cuidador. A partir do momento que agrediu o cuidador, também não vai valer a pena. Com certeza. E o cuidador é um momento de muito autorreflexão, né, Gisele? Assim, de conseguir compreender quais são os seus limites, né? A gente tem uma casa que a família pediu para que a cuidadora ficasse, né, em tempo estendido, em jornada estendida. A gente está lá com... Cada cuidadora está fazendo uma semana, né? São 4 cuidadoras, que eram 12 por 36, então cada uma está fazendo uma semana do mês. E uma das cuidadoras, ela não gosta de cozinhar, nem sabe, tadinha, ela nem sabe cozinhar. E ela tava com vergonha de falar, ela não queria deixar de trabalhar, mas ela não queria assumir a cozinha, porque ela não sabia. Falou, Juliana, eu não sei fazer, eu não como meu arroz, né? Então, eu acho que é muito assim, de você entender os seus limites, o que você consegue, o que você não consegue fazer, e você, seja o seu contratante de uma empresa ou uma família, você ser o mais aberto possível, o mais transparente possível, porque o que a gente fez? No plantão dela, a outra cuidadora, a anterior, ela gosta já muito de cozinhar. Então ela já deixou preparado. Tudo. E é o momento também de vencer os seus limites, né? De ver os seus limites e de ultrapassar os seus limites. Pode ser que seja o momento que ela desperte a vontade de cozinhar, aprender a cozinhar. Nós temos visto muitos idosos, muitas famílias, muitas pessoas que estão sozinhas falando, eu nunca cozinhei na vida, estou tendo que aprender a cozinhar. E estou até gostando, estou até fazendo. Então, quando a gente começa a ir além dos nossos limites também, mas de uma forma aberta, não impositiva, né? Impositiva, isso mesmo. Eu ia falar que não seja imposta, né? Ela, inclusive, tá aprendendo a cozinhar algumas coisas e manda mensagem às vezes, mas a gente vê que é algo mais leve. Ela não tem a obrigação de cozinhar, porque isso a gente já tirou dela. Hoje ela está fazendo por prazer. Então, é algo que não prejudica tanto essa rotina de trabalho. Imagina se ela ficasse 7 dias numa casa fazendo algo que ela não gosta, né? Então, acho que precisa ter a transparência da empresa, do cuidador, do seu contratante, para que esse momento que a gente está passando seja o menos negativo possível, né? Porque a gente já vem aí com uma série de notícias ruins, momentos ruins. Então, a gente tem que fazer do nosso momento de trabalho uma coisa mais prazerosa, né? Sem dúvida alguma, é o que eu digo, eu sempre digo nas nossas aulas e a gente sempre diz, a gente precisa, né? E eu brinco, eu falo assim, a gente precisa amar os velhinhos. E eu falei, velho, meninas, eu nunca falo velho, eu só falo idoso, né? Então a gente não precisa amar os velhinhos, a gente precisa amar o que a gente faz, né? Porque a gente tem que aprender a estar ali porque a gente está gostando daquele trabalho, a gente ama aquele trabalho. E uma coisa que você falando me traz muito a importância da gestão, né? Então a gente tem muita gente assistindo a gente que trabalha por conta, tem muita família que contrata diretamente e às vezes não vê, às vezes fala, não preciso de uma gestão, não preciso de uma empresa para contratar. É nessa hora que a gente vê o quanto, e às vezes o cuidador diz, eu não preciso de uma empresa para trabalhar, porque eu vou dar dinheiro para essa empresa. E aí é nessa hora que ela pode ver a importância de estar sendo contratada através de uma empresa, porque essa empresa vai cuidar de você também. Ela vai ver a importância de você estar fazendo a coisa que você gosta, de ver os seus horários, a sua capacidade, o seu limite. Então, a importância de ter a agência não é só ali, porque tem muita coisa, é só para pegar meu dinheiro. Então, gente, o quanto a gente está trabalhando para poder trazer o bem para o cuidador e para a família. Então, existe todo um equilíbrio que a gente está fazendo esse meio de campo. Então, todo mundo está trabalhando para entrar num acordo, né? Então, essa é a importância para quem não sabe o que faz numa agência de gestão de cuidados, né? Essa é a importância. Com certeza. Eu estava lendo uma entrevista, Gisele, com a presidente do Sindicato de Trabalhadores Domésticos, né? E ela
estava contando, né, na entrevista, que a maioria tem aumentado as denúncias de empregadas domésticas e cuidadoras agora na época da pandemia, por conta de abuso mesmo do trabalho, do contratante obrigar ela a ficar na residência, não aparecer, deixar simplesmente ela lá, assumindo todas as atividades, e ela não tem para onde sair, ela não tem para onde correr, porque ela não vai deixar o idoso sozinho, ninguém deixaria, né, em sã consciência. Então, nesse sentido, assim, é importante os cuidadores valorizarem essa intermediação que a gente faz com a família. Muitas famílias pediram para que os cuidadores ficassem 30 dias, 60 dias, e a gente entende que naquela não tem como, porque o cuidador ia ficar, às vezes, sem dormir 30 dias. Quem fica? Eu não posso deixar o meu cuidador numa casa em que o paciente não dorme direito à noite, numa casa, às vezes, que o paciente é agitado, que tem multitarefas para ele executar. Eu deixar ele um mês. Né? A falta de segurança para o próprio idoso, para a própria família, né? E é difícil a família, nesse momento ainda, muitas no começo estavam muito desesperadas, entender isso, assim. E no nosso papel de gestão, profissionais, a gente consegue compreender todos os lados e chegar numa solução que seja boa para todo mundo, né? Que seja boa para o cuidador, que seja boa para a família, que seja boa para o idoso. Então, tem que ter um olhar de fora mesmo para conseguir analisar toda essa situação, porque quem está dentro está com medo. É uma questão delicada, porque o cuidador está com medo de perder o emprego, a família está com medo de perder o cuidador, o idoso não tem o que fazer também muitas vezes, né? Tá todo mundo, os três estão com medo de ficar doente, os três estão com medo de pegar o vírus, está todo mundo com medo de morrer. A família está com medo de tudo isso. Então, assim, além de todo o trabalho delicado que a gente já tem por natureza do trabalho de cuidador e idoso, a gente tem toda uma pandemia para deixar o medo nos envolver e deixar cada vez mais delicado. E a quarentena nessa pandemia, esse isolamento, deixa a gente mais sensível ainda. Então, qualquer coisinha faz o desequilíbrio do cuidador, o desequilíbrio da família, o desequilíbrio desse idoso. Então, a gente tem que estar cada vez mais atento ainda, né? Para que não deixar uma coisinha pequenininha explodir. E assim como a gente estava conversando que alguns cuidadores optaram por não trabalhar nesse momento, durante esse período, algumas famílias também dispensaram os cuidadores. Né? A gente teve família que logo no começo falou, não, tô indo para lá, vou assumir os cuidados dos meus pais, vou assumir os cuidados dos meus avós e vou dispensar o cuidador por hora, né? Então a gente, apesar de ser um trabalho essencial, que a gente vem observando cada vez mais a necessidade do cuidador, a importância do cuidador, muitos perderam também emprego porque a família, né, acabou assumindo esse cuidado nesse momento, né? Até muitas pessoas me perguntam, Juliane, mas você acha que é certo isso, a família assumir os cuidados, às vezes sem preparo? Eu acho que a gente está num momento que a gente não pode julgar, né? A gente tem que compreender. Não dá para a gente julgar uma manifestação que ela é puramente uma manifestação de carinho e preocupação, né? E muitas vezes econômica também, né? E muitas vezes econômica, exatamente, porque às vezes os familiares perderam empregos também, eles podem ter perdido emprego e eles se veem na necessidade de cortar custos, né? E assumir agora, nesse momento, então, o cuidado. Acho que então é um momento de compreender, não existe tanto certo e errado, que eu falo muito para as famílias, principalmente as famílias que pausaram o nosso atendimento, que a gente fala que é uma pausa, né? Depois a gente vai voltar. A gente está em contato com essas famílias e muitas com muita dificuldade, às vezes perguntam algumas coisas relativas ao cuidado, mas uma coisa que a gente sempre vem conversando com esses familiares não o momento que você perceber que o idoso está num risco maior do que você acredita que ele estaria com um profissional indo e voltando, é hora de voltar ao cuidador. Né? Porque às vezes a família fica estressada, não consegue cuidar, às vezes a família chega... A gente teve um paciente que ele caiu, né, com a família e machucou. Então a família não sabia fazer curativo, não sabia o que colocar naquele machucado. Claro que a gente continuou com a nossa gestão, ajudando as famílias, mas era de suma importância um cuidador naquele momento que soubesse lidar com aquela situação e que talvez às vezes o idoso nem tivesse caído, né? Mas acho que, como eu falei, não é o momento de julgar, a gente precisa entender. A gente está
não existe um cenário ideal, né, Gisele, hoje, assim, a gente não consegue pensar num cenário ideal, a gente tem que pensar em minimizar riscos. E claro que o cuidador hoje, o fato dele ir e voltar com toda a segurança que a gente pede para que eles tenham, que a gente sabe que eles têm, ainda é um risco, mas é um risco necessário, né? O idoso, ele precisa daquele cuidado. Então, a gente também não pode julgar as famílias que ficaram com cuidadores. Exatamente. E é um risco assim, todo mundo está se arriscando, né? O cuidador que vai e volta, por mais que a gente minimize os dias, isso ele também vai, às vezes a família que está ali, ela vai até o supermercado, volta e eles acabam fazendo essa transmissão. Então, eu vejo, tem família que fala assim, mas eu tô com medo que a cuidadora vai pegar 2 ônibus para chegar, mas às vezes não é esse o problema, é ir no supermercado aqui do lado. Não foi o ônibus do transporte, que é o que a gente falou. Esse cuidado de ir e vir, o cuidador já tinha. Então, às vezes, é a família que traz, às vezes tem tanta coisa acontecendo, tem cuidador trazendo? Tem cuidador ficando doente? Tem, mas tem muito menos cuidador ficando doente, porque ele já está acostumado com os protocolos de segurança e higiene, ele está acostumado a lidar com isso. A família não está tão acostumada. Agora, uma coisa que o idoso não está acostumado é com essa ausência. E o cuidador está tendo que aprender a ter outras atribuições, a criar novas coisas, né? Criar novas formas de lidar com o tempo que antes se passeava, né? Então a gente tem idosos que andavam, que iam para lá e para cá, e agora? O que a gente faz? Como é que a gente está suprindo como é que seus cuidadores têm suprido esse tempo? O que eles têm feito? Então, você sabe que foi muito engraçado, né? Vou até contar uma história, que a gente teve uma cuidadora que eu peço muito para as cuidadoras estimularem o contato do idoso com os familiares que não estão indo visitar, que elas sabiam que iam visitar. Então, as cuidadoras sabiam quem ia, quem não ia, sabe de quem que ele está sentindo falta, porque estão muito próximos, né, do idoso e conhecem ele. Então, eu falo, liga para ele do seu celular, pede para o idoso falar, peço para que elas saibam das notícias e passe para o idoso, porque às vezes o idoso ele fica ansioso, mas não é com medo de pegar coronavírus, medo de pegar Covid, é com medo que as famílias fiquem doentes, com medo que o neto fique doente, porque ele sabe que o neto está indo trabalhar, ele sabe que o filho está indo trabalhar, então aquilo angustia, aquilo deixa ansioso, né? E eu falo para as cuidadoras, olha, acalma o idoso, né? Fala que tá tudo bem, que você conversou com o neto dele, que tá tudo certo, né, que ele está indo trabalhar e voltando, mas que ele já chegou, já está tudo ok. Então, assim, conversa com ele sobre isso, tenha mais essa relação, né, de conversar com o paciente. E aí eu estava conversando com uma cuidadora, e aí eu estava falando para ela, mas você já fez chamada de vídeo com ele e tal? Aí ela falou assim, já estou no passo 2, agora eu já estou ensinando para ele como é que ele faz chamada de vídeo. Aí eu falei, gente, que legal! Porque ele não sabia e ela estava aproveitando esse tempo para ensinar ele, inclusive, a fazer chamada de vídeo. Porque imagina, ela estava fazendo para ele, ele também queria saber como fazer aquilo, né? Isso é tão importante, assim, a importância que a gente vê desse vínculo e esse contato que o cuidador está fazendo, essa ponte que o cuidador está fazendo. E às vezes eu vejo que tem cuidador que fica com medo de ser invasivo, de ligar e de falar com a família. Esse é o momento de não ter esse medo, é de ligar e de perguntar, porque é isso que você acabou de dizer. Ele está preocupado que o neto está trabalhando, que o filho está trabalhando. Então, assim, é importante, inclusive, que a família não se sinta pressionada no sentido de dizer, estou dando satisfação, não. Você está, sim, né, trazendo o amor que você pode dar para esse idoso e para ficar tranquilo todo mundo, sim, fazendo essa chamada de vídeo, a cuidadora está lá para poder receber essa chamada de vídeo, faz parte do trabalho dela hoje, fazer essa ponte. E isso é muito importante. A nova atribuição da cuidadora, a gente já tem feito aulas de tecnologia já desde o ano passado. Olha que legal, Gisele. Isso, nossos alunos todos já sabem trabalhar aqui como nessa plataforma que a gente está, para que a gente possa aprender a lidar com essa tecnologia e aprender a aproximar cada vez mais. Nós temos cuidadoras que estão brincando no Snapchat com aquelas bichinhos com o cuidador, com o idoso fica querendo pegar aranha e fazendo aquela... Então, hoje, o dia a dia do idoso é brincando no celular também, né? De uma forma diferenciada para mudar
esse tempo que está ocioso e que às vezes a TV não deve ser vista, né? O que a gente fala, veja a TV uma vez por dia só, não fique tanto tempo vendo essas notícias, que isso não faz tão bem. Com E a certeza. gente já está quase chegando no fim de, olha que delícia, foi tão rápido! Gente, quanta coisa! Meninas, vocês estão gostando? A gente começou aqui, engatou no papo, eu falo pouco, a Ju também, e a gente nem conversou com vocês. Conta pra gente o que vocês estão achando, né? Compartilha essa live com seus amigos, as suas cuidadoras amigas, quem está precisando. As famílias precisam ver essa live também. Tem muitas famílias que precisam ouvir isso, saber, ter conhecimento. E se precisar, a gente está aqui para poder orientar, para dar informação, né, Ju? Queria que você passasse suas redes sociais, suas informações. É importante. Às vezes tem uma cuidadora que está precisando de uma informação, uma família que está precisando de cuidadores também, e a gente pode estar oferecendo esse trabalho. A gente vai ter aqui aqui embaixo, né, os seus créditos, mas é importante que você fale também das suas redes sociais. Vou falar. Só antes uma coisinha, Gisele, que você falou dessa questão da informação, né? Eu acho que a gestão, ela também está muito ligada à questão da orientação e da informação. Hoje os cuidadores, eles estão muito perdidos em relação ao que fazer. Às vezes eles saem de casa sem saber se eles vão conseguir chegar na casa do paciente, porque na mídia fala que precisa de um documento, aí depois fala que não vai ter ônibus, e aí depois o rodízio, não tem rodízio, é aquela coisa louca. Então, e eu vejo que a gente, os cuidadores recorrem muito à gestão, recorrem muito a gente para falar, Juliane, o que vai acontecer amanhã? Eu preciso de que documento? Vai ter ônibus, não vai ter ônibus? Qual que é a alternativa? E aí eu fico pensando, gente, os cuidadores que não têm uma pessoa para perguntar, né? Que eles simplesmente têm que sair de casa sem saber se vai ter ônibus, se não vai ter ônibus, né? Se precisar desse documento, quem que vai fazer? O que precisa estar escrito? Né? Então, forma a gente conseguiu esclarecer, né, resolver com a carteirinha do cuidador. Então, todos os nossos cuidadores, hoje no Brasil, todos os nossos cuidadores têm a carteirinha do cuidador do Grupo Vida Amorizo, que fazem parte do Clube do Cuidador. Então, eles têm a parte da monitoria, então eles já têm um documento oficial que ajuda eles na mobilidade, no trâmite, durante esse ir e vir do trabalho. Olha que legal, maravilha. A gente fez também um documento para os nossos cuidadores, porque foi como eu falei, né, na mídia fica falando que vai precisar, hoje, até hoje nenhum precisou mostrar, mas se precisar, não é verdade, Gisele? Então eles já estão, pelo menos já estão seguros em relação a isso. Bom, vamos para as redes sociais. A Onyx está no Instagram, @Onyx Cuidadores de Idosos, o nosso Instagram. Estamos no Facebook também, Onyx Cuidadores de Idosos. Acho que é isso. Facebook e Instagram. Acompanha a gente lá, segue a gente. E a Onyx tem feito uns box, né? Uns posts maravilhosos. Eu adoro, eu indico seguir, porque tem muitas dicas muito boas. Eu até vou pedir a permissão da Ju para a gente postar aqui depois alguns posts da Onyx para o pessoal ver como é que é. Muitas dicas importantes para nós cuidadores. Então, segue lá, @Onyx Cuidadores de Idosos, que tem muita dica, muita coisa legal para a gente poder estar criando e, nesse momento, lembrar sempre que a gente não está sozinho, a gente está junto. A gente está junto e misturado, não, agora a gente está junto e separado, né? Separado. Mas logo, logo a gente vai estar de volta. E esse abraço, ontem eu estava vendo sobre o abraço, né? A gente aprende a abraçar nas nossas aulas também. E a importância do abraço. O quanto a gente precisa dessa pele. Porque quando a gente abraça, né? A serotonina, a ocitocina, né? Todas essas... Como é que chama isso? Não é... Enzimas. Essas enzimas, eu até esqueci. As enzimas que saem do nosso corpo. Então, a gente que está agora sem poder abraçar, sem ter tanto contato e todo esse medo, mistura tudo isso. Então, a depressão, ela vai ficando cada vez mais forte por falta dessas enzimas, né? Da ocitocina, da serotonina. O que tenta ajudar é um pouquinho do exercício, né? Já para poder não ter o abraço. Por isso que quando a gente fala que o idoso precisa fazer exercício e a gente tenta fazer exercício junto com ele, porque o contato com o idoso às vezes diminui, não é isso, Ju?
Então, a Isso. gente cada vez mais está tentando trazer. Agora que a gente não pode abraçar, então a gente está aprendendo a olhar. Então, a gente vai aprender a sorrir com o olhar, né? Abraçar com o olhar. Agora, falar, a gente pode. Então, a gente pode dizer que a gente ama, a gente pode falar o quanto essa pessoa é importante para a gente, porque com a palavra a gente também pode tocar o coração de cada um. Então, eu espero que a gente possa ter tocado você, nosso cuidador, com as nossas palavras, que vocês possam ter aprendido um pouquinho mais com a Juliane e que a gente possa estar aqui para ajudar vocês, que vocês estejam bem, fiquem em casa quem puder, estejam bem alertas aos protocolos de segurança e cada vez mais estejam em saúde, estejam em paz. Ju, suas considerações finais. Muito obrigada, Gisele, novamente por esse convite. Fico totalmente à disposição para os cuidadores que estão assistindo essa live. Se eles quiserem entrar em contato com a gente da Onyx, pode entrar em contato pelo direct do Instagram. A gente tem respondido bastante dúvida dos cuidadores nesse momento. Então, fico totalmente à disposição. Eu queria finalizar com uma frase muito legal que eu vi numa entrevista da Agência Brasil, de uma cuidadora, em que ela diz: cuidar sempre foi algo que eu associava a amor, carinho e doação. Agora, agrego à minha rotina um outro verbo, prevenir. Eu dizia, quem ama, cuida. Agora eu digo, quem ama, cuida e previne. Ai, que lindo! Nós vamos escrever aqui essa frase. Vamos deixar aqui para você, copia no seu diário do idoso, porque agora, além de cuidar e amar, a gente vai prevenir. Sem esquecer da vida, do amor e do riso, porque não precisa, é um momento de muita seriedade, mas a gente não precisa perder esse riso, a alegria natural de cada um do cuidador, não é, gente? Então, deixa o seu comentário, coloca aqui pra gente, porque a gente só vai saber que você estava aqui, que você viu, se você comentar, mesmo que você esteja vendo essa live, depois do que ela aconteceu. Você não está vendo agora, na segunda-feira, no horário que ela está passando, você vai ver depois? Coloca, comenta aqui, não tem problema. Tem os comentários aqui no YouTube para que a gente possa saber que você estava aqui e que você gostou e para a gente poder... Isso é tão importante para a gente, né, Ju? Com certeza. Faz a diferença para a gente saber que o que a gente levou para você fez a diferença na sua vida. Conta pra gente o que você aprendeu com a nossa live hoje e como a gente sempre termina a nossa live, Ju, as nossas lives e as nossas aulas é com uma palavra. Então, deixa em uma palavra qual é o sentimento que você sai daqui hoje. Ju, qual o sentimento que você sai daqui hoje? Gratidão. Gratidão. E o meu é de prevenção. Vamos aproveitar essa palavra, amor e prevenção. Um beijo no seu coração e segunda-feira que vem tem mais uma live para você. Fiquem com Deus. Ju, gratidão, gratidão. Beijo para todos os cuidadores. Prevenção. Do que tá vendo. Prevenção. Beijo. Beijo.